Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui a mais um problema envolvendo agora o assunto, né, de mecânica quântica, de forma específica, né, um efeito quântico muito conhecido, né, chamado de efeito túnel, né, ou tunelamento, tá? Então, para mostrar, né, como se dá esse fenômeno que está ligado à mecânica quântica, a gente vai abordar um problema, certo? Do livro aí que vocês estão vendo aí ao lado, né, a capa do livro, do autor Randall, certo? E a questão diz o seguinte, né? Então, qual é a probabilidade de um elétron tunelar, né, tunelar através de uma camada de ar com espessura de 0,45 nanômetros a partir do metal do qual é feita a sonda de um microscópio de tunelamento? E a função trabalho correspondente é de 4 eletronvolts, certo? Então, o que nós temos aqui só uma correção, né? Aqui nós temos nanômetros, né? Embora esteja invertido aqui, certo? Então, o que se dá nesta questão, né? Então, ele mostra, além do efeito de tunelamento, ele mostra uma aplicação que é dada por um microscópio de tunelamento, né? E para que serve esse microscópio? Né? Esse microscópio ele serve justamente, né, para obter imagens, né, menores de que o comprimento de onda, né, que a nossa visão ou que um microscópio óptico, né, consegue captar, certo? Nossa visão é limitada devido, né, o efeito de difração, né? Um microscópio óptico ele é limitado a em torno de 500 nanômetros, certo? O comprimento de onda. Então é inviável você obter imagens, né, de dimensões com comprimento de onda, né, menor do que 500 nanômetros, certo? Então, o que é que consiste, né, o microscópio de tunelamento? Né? Aqui nós temos um diagrama, certo, de como ele funciona, e aqui nós temos uma superfície. Né? Nessa superfície, a gente mostra aqui os átomos, né, a rede cristalina dos átomos, certo? E como é que funciona o microscópio, né? Esse microscópio ele é conhecido como microscópio de varredura, né? Nós temos aqui uma ponta, né? Essa ponta ela é móvel, certo? E no final dessa ponta, né, só existe um átomo, né? Se você observar aqui nesse ponto X1, aqui, ó, nós temos o que? Um átomo, certo? E essa ponta aqui do microscópio de tunelamento, ele faz uma varredura na superfície, né, na amostra que você quer colher, né, o arranjo dos átomos, né, o arranjo aqui do material. Então, esse microscópio, através dessa sonda, né, onde a ponta contém apenas um átomo, ele faz a varredura, né, a distâncias muito pequenas, certo? Distâncias de aproximadamente 0,1 nanômetros. Né? Então, entre a placa, né, que você quer obter as imagens, né, existe uma distância. Então, existe ar entre essas duas, né, entre esses dois, entre a placa e o átomo aqui da sonda. Ok? Então, esse ar contido aqui, né, é o que vai nos dar uma barreira de potencial, certo? Então, aqui é mostrado aqui, ó, esse zigue-zague, né, em torno da varredura que é feito, certo? E aqui nós temos uma imagem, certo? Uma imagem, no caso aqui, de uma amostra de platina, certo? Essa é a imagem e depois, né, vai provocar aqui o movimento de elétrons, né, uma corrente, certo? Alguns elétrons aqui vão saltar, né? E vai produzir uma corrente. Essa corrente é levada para outro equipamento que faz, né, o tratamento das imagens. Ok? Então, esse é basicamente, né, o funcionamento de um
microscópio, né, de varredura de tunelamento, certo? Então, sabendo disso, agora a gente precisa entender um pouco como funciona a teoria, né? A gente já viu que o ar vai funcionar como barreira, né? Uma barreira de energia, né? De movimentação do elétron, certo? Mas para isso a gente precisa entender um pouco, né, como funciona, né? Então, esse problema ele pode ser também mostrado, né, como um tipo de poço finito, né? Um, uma característica da partícula, como ela fica aprisionada ali na rede cristalina, no caso a partícula é o elétron, né? Então a barreira de potencial, né, é colocada aqui, né? A gente vê aqui ó, a barreira de potencial, certo? Aqui o de 1, né? Esse 1 aqui é a energia, né, da barreira de potencial, né? Como a gente pode destacar aqui, né? Então esse aqui é a barreira de potencial e aqui a gente tem, né, a distância x, né? Então a gente tem um gráfico da energia potencial pela coordenada x, né? A posição onde o elétron, no nosso caso, pode estar. Então aqui a gente vê uma representação da função de onda, né? Como nós estamos tratando, né, de um evento, de um fenômeno microscópico, onde a mecânica que é utilizada é a mecânica quântica, né? Esse elétron ele vai se comportar ora onda, ora partícula, né? Então aqui a gente vê a representação da função de onda e a gente vê o efeito, né, de tunelamento, certo? Esse efeito aqui, ele é um efeito que pela mecânica clássica seria um efeito absurdo, né? Se uma determinada partícula possui uma energia e existe uma barreira, né, que para ultrapassá-la é necessária uma energia muito maior, né, jamais uma partícula clássica de pouca energia ultrapassaria essa barreira de uma energia maior. Mas na mecânica quântica esse efeito ele é previsto. E é justamente o nome, né, dado ao efeito túnel, né, como se a partícula ela penetrasse na barreira de potencial, certo? Uma coisa muito importante lembrar, né, e deixar bem claro que essa barreira ela não é uma parede, né, ela não é uma caixa, né, como a gente pode representar e alguns livros representam, certo? Mas essa barreira é de energia, né, uma barreira energética, certo? Então aqui a gente vê que a partícula ela penetra, né, nessa região classicamente proibida, né? Essa função aqui ela é uma função exponencial, certo? A função de onda, né, que antes oscilava senoidalmente, tá? Ela ultrapassa a barreira de potencial através de uma função exponencial, né? Ok? Então, após a barreira, é possível se observar novamente, né, a função de onda agora, né, oscilando de uma forma um pouco diferente, certo? Então esse fenômeno, né, de a partícula, né, conseguir ultrapassar essa barreira de energia, né, é conhecido como tunelamento, certo? Aqui a gente tem a função, né, a função densidade de probabilidade, né? Então a gente vê aqui, ó, que a partícula ela oscila senoidalmente aqui, ó, certo? Até chegar no potencial. Quando ela penetra aqui, né, exponencialmente. Então aqui a gente tem uma distância, né, aqui do potencial, certo? E a gente aqui no caso vai chamar de W, ok? Então dentro desse potencial aqui, dessa barreira de potencial, né, mais uma vez a gente observa aqui uma exponencial, certo? Mas veja que a função de onda, né, no caso aqui a função densidade de probabilidade, ela não cai até zero, né? Ela começa a oscilar novamente, certo? Com uma determinada amplitude, né? Um pouco menor, mas ela oscila novamente. Então esse efeito, né, é o que a gente conhece como efeito túnel, certo? Bom, mas aí a gente consegue, né, fazer os cálculos, né, dessa probabilidade, né, e desse
e desse comprimento aqui de penetração, certo? Esse comprimento onde a minha partícula ela consegue adentrar no potencial, certo? Então, a densidade, no caso, a probabilidade, né, da partícula sofrer um tunelamento, no caso, a gente chama de probabilidade de túnel, né, de tunelamento, vou chamar aqui de P de tunelamento, vou abreviar, é dado que pela exponencial negativo de 2, aqui a gente, né, o comprimento, veja que a probabilidade, né, de tunelar vai depender do comprimento aqui do potencial, certo? Desse comprimento aqui da barreira potencial, e isso dividido pelo comprimento de penetração, que é dado por essa letra grega eta, certo? Esse comprimento de penetração, ele é dado, certo, pela seguinte relação, onde a gente tem H cortado, né, que é a constante de Planck dividido por 2, certo? E dividido por 2 vezes a massa do elétron, no caso, né, a nossa partícula. E a gente tem aqui a barreira mínima, né, o valor do potencial de barreira, menos a energia aqui, certo? Okay? Então, com essas relações, né, dadas aqui, a gente consegue encontrar, né, os valores. Apenas a gente vai só substituir. Então, pegando os dados da questão, a gente tem que o W aqui, que é o comprimento, né? Que é a espessura, é dado por 0,45 nanômetros, né? Por nanômetros. Outro dado que você vai precisar é a massa do elétron, né? Você viu aí, você tem a massa do elétron. Geralmente nos livros, né? A gente obtém o valor de 10 a menos 31 quilos, né? A gente vai colocar tudo aqui nas unidades do SI, certo? Pronto. Outra coisa que a gente tem que observar, né? Aqui na questão, né, ele fala, né, no termo função trabalho, né? Aí a gente precisa traduzir agora o que significa essa função trabalho. A função trabalho, ela é uma energia, né? A gente sabe que no poço, né, no poço aqui, ó, nessa região aqui, ó, a partícula ela fica confinada, né? Ela fica confinada no poço, daí o termo, né, conhecido como poço, tá? Então, por ela ficar confinada nessa região, essa função trabalho seria a energia necessária, né, para arrancar um elétron, no caso ele estando, né, na rede cristalina. Ok? Então, a função trabalho aqui vai ser justamente o valor de quê? Da energia necessária, né, para ultrapassar, ou seja, para a partícula fazer o tunelamento. Ok? Então, o que a gente precisa ver aqui é que U, né? Aqui o U0, né, menos E vai ser justamente o valor da minha função trabalho, certo? Que no caso foi dado de 4 eletronvolts. Então essa energia aqui é o que a gente conhece como a energia necessária, né, para a gente arrancar o elétron, né, e assim, né, produzir a corrente, né, que passa pelaquela sonda que a gente viu na figura anterior, que produz, né, uma corrente e nos dá o efeito da imagem, né, no microscópio de varredura de tunelamento. Então pronto. Então o que a gente precisa agora é calcular esse valorzinho aqui, né, do eta, que é o comprimento de penetração da partícula na barreira, né? Então se a gente substituir esses valores,
né? Vamos substituir aqui e relembrar desses valores aqui. Lembrando que é sempre bom colocar, né, os valores de acordo com o SI. Então, o H cortado, ele é 1,05 vezes 10 a menos 34. Né? Então, é raiz de 2 vezes a massa, né? A massa do elétron é 9,11 vezes 10 a menos 31, ok? Vezes, né? Vezes quem? A função trabalho, né? Que é a diferença dessas energias aqui. O zero menos a energia E, certo? Então, no caso aqui, o valor dado foi o quê? Foi de 4 electrovolts. Né? 4 electrovolts. Então, a gente sabe que electrovolts, né, não está de acordo com o valor do SI. Não é isso? Então, para colocar no SI, a gente tem que transformar. E a transformação é só você multiplicar por 1,6 vezes 10 a menos 19. Né? Porque isso daqui é justamente igual à relação que é Joule por electronvolt. Então a gente tem todo, né, essa continha para efetuar na calculadora. Certo? Então com calculadora científica, né, rapidamente você consegue obter o valor do eta, que é o comprimento de penetração. Então o valor dado aí vai ser 9,7 vezes 10 a menos 11, né? Menos 11, ficou um pouco borrado aqui. Bom, como é um comprimento, né, de penetração, no caso aqui a unidade vai ser o metro, certo? Então vou deixar em metro, não vou transformar, certo? Então o que a questão pede não é isso, né? Ela quer saber a probabilidade, né? Se ele quer saber a probabilidade aqui, ó, como está mostrado aqui, né? Veja aqui a probabilidade de um elétron tunelar através da camada de ar, certo? Então, eu tenho que calcular aqui a probabilidade que é dada por essa expressão aqui que a gente viu logo no início, ok? Então, eu vou só substituir agora os valores, né? Substituindo os valores, vou ter o seguinte, eu vou ter E, né, elevado aqui a menos 2, né? A espessura, né, foi dada, né? A espessura 0,45 nanômetros, que é quanto? Nanômetros, né? Que é dado em 10 a menos 9, né? Nano. Tudo isso dividido, né? Dividido pelo eta que a gente encontrou aqui, que é 9,72 vezes 10 a menos 11, né? Menos 11. Então, resolvendo essa continha aqui, a gente vai obter o seguinte resultado, né? A gente vai ter, deixa eu só colocar um pouco mais para cá para ficar mais visível, né? Então a nossa probabilidade aqui vai ser exatamente de 9 em notação científica, né? 9 vezes 10 a menos 5, certo? Esse é o valor, né? No caso, né, da nossa probabilidade, né? Ok? No caso aqui, como é um número, né, a probabilidade é um número adimensional, então você não precisa colocar unidade aqui, certo? Então essa seria a probabilidade, né, de você, do elétron tunelar, né, dentro da barreira de energia, né, produzida pelo ar, certo? Ok? Então esse é um exemplo clássico, né, de aplicação dos efeitos quânticos, né, no nosso cotidiano, né? Certo? Então, esse efeito ele é visto em muitas outras aplicações, né, na mecânica quântica, ok? Então,
essa aqui, veja que é uma probabilidade muito pequena, né, disso ocorrer, mas acontece, ok? Então, pessoal, a gente fica por aqui com esses exemplos de tunelamento e a gente se vê em outra oportunidade. Até mais.